O presidente Uchtdorf, ele disse num discurso há um tempo atrás que a melhor época para plantar uma árvore era há 20 anos. E a segunda melhor época é hoje. Então hoje a gente está começando o nosso Vem Segue-me. O que eu acredito que é o programa mais inspirado que foi implementado na igreja nos últimos anos. A ideia de verdade é inspirar vocês um pouquinho mais a inspirar a seguir Cristo, inspirar a ter compromisso, inspirar a aprender, inspirar a estudar, inspirar a deixar o Evangelho fazer uma diferença de verdade na sua vida. E não é todo mundo que consegue. Acho que Mormon, quando estava escrevendo o livro de Mormon, ele guardou a melhor parte lá para o meio, é mais ou menos em Alma. Eu acho que ele falou assim, se você chegou até aqui, eu já desenvolvi uma base, eu já te ensinei bastante, e agora eu vou ensinar o que realmente importa. E a gente vai estudar hoje uma das histórias mais famosas que tem no livro de Mormon, que é a história de Amon e os seus irmãos. Eu sei que normalmente essa história ela é usada com um trabalho missionário. E eu vou tentar fugir um pouquinho disso hoje, porque eu acho que para vocês, talvez essa não seja ainda a realidade. Beleza? Eu vou começar de spoiler. Vamos entender mais ou menos como é que é essa história. Lá atrás, Amon, os irmãos dele e Alma, eles procuravam destruir a igreja. Essa é muito mais a história de Alma, mas a gente vai começar por aí para poder entender direitinho. Eles são convertidos por causa da aparição de um anjo, por causa da fé dos pais de Alma e de Amon. E aí eles fazem um compromisso. A gente vai ler ele um pouquinho mais tarde. E eles decidem que eles vão pregar para os Lamanitas. Nesse capítulo é mais ou menos o seguinte. O rei Mosia fica preocupado, ele faz uma oração, o Senhor promete para ele que os filhos deles vão ser poupados, eles saem para a missão. Chegando perto da cidade dos Lamanitas, já depois de terem se separados, Amon ele é preso nas muralhas da cidade e é levado à presença do rei Lamoni. Lá com o rei Lamoni, ele é perguntado o que ele queria fazer. Ele fala que queria ficar na cidade, que queria morar lá até a morte dele, se fosse necessário. O rei Lamoni fica interessado, ele recusa casar com a filha do rei Lamoni e se compromete a ser servo do rei Lamoni. A gente não sabe quanto tempo vai passar por aí, mas aí vai acontecer aquela famosa história nas águas de Sebos, onde Amon e seus irmãos, já que ele chamava naquela época, os outros lamanitas que trabalhavam, que eram servos do rei Lamoni, eles estavam dando de beber para os pastos do rei, vêm outros lamanitas e colocam eles para correr. Espanta o gado para poder roubar. Se eu não me engano, eram ovelhas, para poder roubar o gado do rei Lamoni. E aí Amon, com coragem, corre atrás, rejunta todo mundo, chega, traz todo o gado de novo, o pessoal volta novamente, aí ele fala, cuida do gado que eu vou contender com os lamanitas. É nessa história que ele vai matar 6 pessoas com uma funda e vai cortar todos os braços que se levantarem para ele. Ele continua servindo, ele vai para a próxima tarefa, enquanto isso os outros lamanitas levam os braços do rei Lamoni, fica todo mundo altamente impressionado. Na verdade, eles acham que Amon é o grande espírito. O grande espírito era o Deus dos lamanitas. Pelo menos para aquele povo era o que eles entendiam como Deus. E aí Amon tem a oportunidade de ensinar o rei. Depois ele sai numa viagem com esse rei para ir para soltar os irmãos deles que estavam presos. Nesse caminho ele encontra o pai do rei Lamoni, que era o rei de toda a terra. Ele vai contender contra o pai do rei Lamoni, vai convencer, ele ainda não converte, ele convence o pai do rei Lamoni a levar, a ir lá, a libertar os irmãos dele e a querer aprender mais sobre o evangelho. Ele vai lá, liberta Arão e os irmãos dele contam as dificuldades que eles estavam passando, aí Arão volta, vai para a cidade do rei de toda a terra, o pai do rei Lamoni, ensina ele e ele vai se converter. É isso que a gente vai estudar no Vem Segue hoje. Eu acho que vocês deviam já ter lido isso. Mas mesmo assim, se não leu, foi um resumo. Estão lembrados da história? O que acontece? Tem algumas coisas muito importantes que eu queria falar sobre essa história. A primeira dela, e eu acho que é provavelmente uma das características mais importantes que a gente pode desenvolver na vida, que é o compromisso. O compromisso que essas pessoas tinham. Eu vou começar lendo lá de Mosia 28, quando Amon e os irmãos dele fazem esse compromisso. Olha só.
Em Mosias 28:3 ele fala assim: Ora, eles desejavam que a salvação fosse declarada a toda criatura, porque não podiam suportar que qualquer alma humana se perdesse. E até mesmo a ideia de que alguma alma tivesse de sofrer o tormento eterno fazia-os tremer e estremecer. Então, o primeiro compromisso que eles fazem é de declarar o evangelho. Eles queriam fazer isso. O que a gente tem que aprender com essa história? Os nossos compromissos, eles vão levar a ações. E os nossos compromissos, eles vão enfrentar barreiras constantes durante o percurso. A primeira barreira de Amon, que fica muito clara, além ali das provações que eles vão ter no deserto, é quando ele é preso pelo rei Lamone. Quando ele chega lá, o rei Lamone fala para ele: o que você quer? Ele fala assim: olha, eu quero ficar na sua terra, eu quero morar aqui. Então ele já faz um compromisso. O rei Lamone fala assim: mas você quer casar com a minha filha? Ele fala: não, eu quero ser seu servo. Esse é o compromisso que Amon está fazendo, ser servo do rei. A princípio, um compromisso ok, que não vai ter grandes dificuldades, até que acontece aquilo que acontece na Águas de Sebos. Fica pensando, seria muito fácil para Amon ele virar e falar assim: pô, Lamone, olha, ó, é o seu povo. São seus filhos que estão vindo aqui espantando seu gado para roubar eles. Ele podia ter dado, ele tinha uma desculpa muito boa para simplesmente falar assim: ó, não é minha culpa. O que ele faz em nome do compromisso que ele tinha? Ele fala assim: olha, eu não vou desistir, vamos correr atrás e vamos juntar todo mundo. Pá, juntam todo o gado de novo. A galera volta para espantar de novo. Ele fala assim: não, fica, eu fiz um compromisso, eu vou servir o rei. Protege o gado, eu vou lutar contra as pessoas. E aí, por causa do compromisso dele, ele faz aquele grande milagre. E aí, ele tinha feito o compromisso de ser servo. Ele podia estar simplesmente colhendo todas as glórias do pessoal tá achando que ele é Deus praticamente. Mas não. Ele estava lá arrumando os cavalos do rei, conforme ele tinha se comprometido a fazer. A gente vai ver ao longo dessa história quantas vezes o compromisso que Amon e seus irmãos fizeram colocou eles em situações muito difíceis. E não vai ser diferente para a gente, nunca foi diferente para mim, não vai ser diferente para vocês. Se o seu compromisso é estudar para uma prova, você pode ter certeza que na hora que você sentar na cadeira, vai aparecer uma coisa mais interessante para fazer, o seu amigo vai te ligar para vocês jogarem alguma coisa, vocês vão querer ir assistir um filme, não tem jeito. Compromisso ele vai exigir sacrifício. Ele vai exigir mais escolhas. A gente às vezes foca muito naquele fazer o compromisso, sabe? Eu prometo, pai, eu nunca mais vou mentir, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou esquecer de arrumar meu quarto, de lavar a louça, de cumprir qualquer obrigação. Fazer o compromisso é só o primeiro passo. Porque depois, essa escolha, esse compromisso que a gente fez, vai obrigar a gente a buscar umas escolhas que vão ser bem mais difíceis. E a mão mostra com maestria como que isso pode ser feito. A segunda coisa que eu queria tratar com vocês hoje sobre essa parte do Vem Segue-me, sobre essa história, é a questão de sacrifício. Quais são os motivos que fazem a gente estar disposto a sacrificar? Que tanto que a gente está disposto a sacrificar? E a gente vai ver uma situação muito legal com o pai do rei Lamone. Pensa assim, quando Amon contende com ele, na verdade Amon se coloca ali na frente do próprio rei Lamone. O rei de toda a terra está vindo para matar, mandou matar Lamone, e Amon levanta, tira a espada e defende. A gente vê que o rei, quando ele é machucado, que ele está com medo de morrer, então esse é o primeiro motivo que faz a gente agir e querer fazer sacrifício. É o medo. Ter medo é uma coisa que faz a gente se movimentar. Olha só o que ele fala. Então o rei, temendo perder a vida, disse: se me poupares, conceder-te-ei tudo o que pedires, até metade de meu reino. O medo do rei do poder de Amon era tão grande que ele estava disposto a sacrificar metade do reino dele. É muita coisa, é um sacrifício muito grande. Agora, depois que Arão ensina o rei, o rei ele vai estar disposto a sacrificar muito mais. Olha que legal.
E aconteceu, isso em Alma 22, versículo 15. E aconteceu que, tendo Arão explicado essas coisas ao rei, o rei disse: Que deverei fazer para conseguir essa vida eterna da qual falaste? Sim, que deverei fazer para nascer de Deus, arrancar esse espírito iníquo de meu peito e receber o espírito de Deus, a fim de encher-me o júbilo e não ser afastado no último dia? Eis que disse ele: renunciarei a tudo quanto possuo, sim, abandonarei o meu reino para poder receber essa grande alegria. O que fez o pai de Lamone estar disposto a sacrificar mais do que o medo que ele sentiu de Amon lá atrás? Uma das coisas que mais tem poder de fazer a gente estar disposto a mudar, a abrir mão das coisas, é um testemunho. O pai de Lamone tinha sentido e ele tinha certeza ali que as coisas que Arão estava ensinando eram verdadeiras. Por isso que a gente bate tanto na tecla de ler a Escritura todo dia, faça um compromisso de buscar um testemunho, pergunta por quê para tudo, pergunta por quê para Deus, para que você possa ter uma resposta. Um testemunho é capaz de fazer a gente agir de forma muito mais séria e muito mais comprometida do que o medo. Mas ali na frente, aí spoiler da próxima aula, da próxima semana, a gente vai ver todo o povo dos lamanitas que se converteu ajoelhados, sem pegar em armas, dispostos a morrer, a sacrificar a própria vida por causa de uma coisa que ainda é mais poderosa do que um testemunho para poder mudar a gente e deixar a gente disposto a sacrificar, que é um convênio. Eles vão fazer um convênio com Deus, de que nunca mais vão pegar em armas de guerra. E esse convênio vai ser cobrado. Os irmãos deles vão vir para matar eles. Eles vão simplesmente ajoelhar e esperar. Então são essas três coisas que eu queria apontar que são capazes de fazer a gente estar disposto a sacrificar. E a última coisa que eu queria tratar sobre o assunto dessa aula, que eu achei bem legal, é a inteligência de Amon e de Arão na hora de pregar o evangelho, na hora de conversar sobre religião com uma pessoa que acredita em coisas diferentes. Os dois vão fazer exatamente a mesma coisa. Quando eles estão conversando, uma das primeiras coisas que o rei Lamone e o rei de toda a terra vão questionar, depois que eles ensinaram sobre Jesus Cristo, sobre Deus, é falar assim: e Deus? Deus é esse grande espírito? Lembra que o grande espírito é quem eles acreditavam que seria Deus. E eu acho que a gente hoje tem uma reação geralmente de querer falar o que não é, querer corrigir as pessoas. Ele é um sentimento muito normal e comum e natural, mas ele não é legal. Olha o que eles fazem, Amon e Arão, nessa situação. Quando o rei vira e fala assim: então Deus é o grande espírito, eles viram e falam: ele é o grande espírito. É ele quem criou todas as coisas, que criou a terra, que criou um plano de salvação, que mandou o seu filho para vir, que vai mandar no caso, né, seu filho vir aqui para a terra para morrer pelos nossos pecados. É ele que consegue proporcionar essa salvação e esses ensinamentos que a gente está aqui pregando para vocês hoje. Eles constroem em cima do que as pessoas já acreditam. Eles não têm coragem de simplesmente falar assim: olha, isso que você está pensando, isso que você acredita, simplesmente está errado. Teve um profeta, eu não vou lembrar agora quem é, eu vou até pedir para minha backstage me ajudar, que falou o seguinte: que você não pode destruir uma casa. Wilford Woodruff. Valeu, Mari. Você não pode destruir uma casa sem antes construir uma para a pessoa morar. Então, não é nossa função como membro da igreja, não é nossa função como missionário, não é nossa função como pai, corrigir alguma coisa, derrubar uma crença, criticar algo sem ter algo muito bem estabelecido, já construído, para a pessoa se agarrar. Senão a gente cria uma situação sem esperança. E se tem uma história que inspira esperança, que inspira a gente, é essa história de Amon, Arão e todos os filhos do rei Mosia pregando o evangelho entre os lamanitas, porque era uma coisa impossível de ser feita. É uma coisa que outras histórias das escrituras mostram
que é praticamente impossível de acontecer. Eles foram lá e fizeram. Foram instrumentos na mão de Deus e é legal que eles reconhecem isso. Eu presto meu testemunho de que se a gente tiver compromisso com as nossas escolhas, principalmente com as escolhas certas, se a gente estiver disposto a sacrificar em nome desse compromisso, sacrificar de preferência não por medo, mas por testemunho e por convênio. E se a gente tiver inteligência para tomar as nossas escolhas e para falar sobre o Evangelho, a gente vai ter uma vida muito feliz, uma vida muito próspera, uma vida que vai proporcionar muita alegria, que eu acho que é o que a gente quer no final, é ser feliz. Espero de verdade, com essas palavras, ter inspirado vocês um pouquinho, inspirado a tentar e a fazer um compromisso de ser uma pessoa melhor. Então eu vou chamar vocês para fazer um compromisso comigo. Semana que vem, vamos estudar e assistir mais uma aula do Vem Segue-me. Obrigado pelo tempo de vocês, beijos e tchau.